Olá, ouvintes do canal aberto, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerilson de Arruda, eu sou a coordenadora do projeto de extensão Canal Aberto. A nossa TV, ela tem como objetivo trazer informações na área de direitos humanos e dos direitos dos animais. Então, o projeto Canal Aberto é um projeto de extensão, da qual eu sou coordenadora, e ele surgiu no Campus 20, curso de Direito de Brumado, com apoio da PROEX, e é uma ação extensionista da Universidade do Estado da Bahia. E hoje, o tema que nós vamos trazer para conversar com vocês é sobre a violência contra a mulher. Então, nós vamos trazer alguns dados a partir de 2018, mas, infelizmente, nosso país, e com a pandemia não foi diferente, houve um aumento muito grande da violência contra a mulher. Então, quando nós falamos no tema violência contra a mulher, talvez, a princípio, muitas pessoas pensem que a agressão praticada contra uma mulher ela seja feita por figuras bem distantes do convívio das mulheres de um modo geral. Mas, infelizmente, não é dessa maneira. Então, se nós pensarmos em mulheres mais próximas de nós, nossas mães, filhas, tias, amigas, pelo menos em algum momento da vida, essas mulheres, pelo menos uma delas, tenha sofrido algum tipo de violência contra a mulher. Então, a violência contra a mulher existe de diversas formas, né? E atinge diferentes classes sociais, credos e grupos econômicos. Só para citar um exemplo, né, dentre o ambiente doméstico, temos a Lei Maria da Penha, né, quando fala da questão de que uma mulher pode sofrer violência física, violência psicológica, violência sexual, patrimonial e moral. Então, para analisarmos essa questão, nós tomamos por base alguns dados que já vêm do ano de 2018. Só para vocês terem uma ideia, a cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. No mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país e toda semana 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. Então, um ataque é semanal para 75% das vítimas. Então, o que nós observamos, né, nesse contexto é de que é necessário um grito de liberdade contra os diversos tipos de violência que são praticados pelas mulheres, que são praticados contra as mulheres, melhor dizendo. Então, por exemplo, o crime de estupro, que está previsto no Código Penal, no artigo 213, diz o seguinte, que o estupro acontece quando há uma violência ou grave ameaça, conjugação carnal ou prática de atos libidinosos, prevendo penas que variam de 6 a 10 anos de prisão, podendo ser agravados caso o crime resulte em morte, lesão corporal grave ou for praticado contra adolescente. No caso do estupro ser praticado contra menores de 14 anos, a questão do consentimento é ignorado aqui, porque o ato sexual será considerado estupro, pois vítimas, né, com menor idade não possuem o discernimento necessário para distinguir aquela ação violenta. Então, é importante, né, que isso seja levado em consideração. Então, os dados trazidos pela pesquisa lá em 2018, né, a mídia brasileira veiculou, por exemplo, que 32.916 casos de estupro no país foram realizados entre os meses de janeiro e novembro de 2018. Então, o levantamento trouxe 3 categorias, né? O estupro comum, o estupro coletivo e o estupro virtual. O tipo comum de estupro
é cometido por um único autor, presencialmente contra uma ou mais vítimas. Então, foram registrados cerca de 29.430 casos desse estupro nas notícias que foram veiculadas na mídia por um determinado período. Por outro lado, temos o estupro coletivo, que é aquele cometido por 2 ou mais indivíduos contra uma ou mais vítimas de forma presencial. Entre janeiro e novembro de 2018, foram identificados cerca de 3.349 casos de estupro coletivo no Brasil. Já além do estupro comum, do estupro coletivo, temos o estupro virtual. O estupro virtual é uma categoria recente na classificação dos crimes sexuais praticados contra a mulher, mas em nada difere da noção de relação sexual abusiva. Nesse cenário, a mulher sofre ameaça de ter seu corpo exposto nas redes sociais, caso não atenda às exigências libidinosas do abusador. Só em 2018, para vocês terem uma ideia, foram encontrados 137 casos de estupro virtual na imprensa. Então, há uma cultura do estupro, né, que está presente em todas as fases da vida da mulher. Então, mais do que um desejo de atender a um impulso sexual, o estupro é um instrumento de poder e dominação contra a mulher. Ou seja, cerca de 43% das vítimas desse crime possuem menos de 14 anos. É o chamado estupro de vulnerável. Então, meninas em formação ficam paralisadas sem compreender que quem deveria protegê-las é seu principal abusador. Então, é necessário, para vocês terem uma ideia, cerca de 35% dos casos de estupro registrados pela imprensa brasileira tiveram como vítimas mulheres entre 18 e 59 anos. O grupo de jovens com idade entre 15 e 18 anos, 18%. Então, é necessário que haja uma corrente de solidariedade em defesa das mulheres brasileiras. Então, isso é extremamente importante. De modo geral, os dados mostram o seguinte, em relação ao perfil daquele que comete o crime de estupro contra uma mulher. Em 31,2%, os casos de estupro são cometidos por desconhecidos, 3,7% dos estupros são cometidos por vizinhos, 15,3% dos estupros são cometidos por conhecidos da família e 49,8% são praticados por companheiros e parceiros. Então, com relação ao mapa da violência de 2018, vou trazer alguns dados aqui de alguns estados. Acre, 337 casos, Bahia, 1.863 casos, Mato Grosso, 3.448 casos, Pernambuco, 1.289, Santa Catarina, 537. Essa é só uma amostra dos indicadores que ocorreram em 2018. Então, a idade em relação ao percentual de casos do crime de estupro. Para cada 43% dos casos de crime de estupro são praticados contra crianças, contra adolescentes menores de 14 anos. 18% dos casos são praticados por crianças, praticados contra adolescentes entre 15 e 18 anos. 35% dos casos de estupro praticado contra mulheres de 18 a 59 e 4% dos casos praticados contra mulheres com mais de 60 anos. Então, é necessário que a gente entenda que há uma relação de proximidade e idade da vítima, né? Ou seja, os algozes, as pessoas que praticam crime de estupro, para vocês terem uma ideia, podem ser um parente e um conhecido da família, um companheiro,
isso é um dado extremamente preocupante, né? Porque o ambiente familiar, a relação afetiva, a relação com os pais, a relação com o amigo da família, enfim, deveria ser um ambiente de acolhimento e de cuidados. E o que se demonstra na prática é justamente o contrário. Esse ambiente que deveria ser acolhedor e amável é onde se ocorre o maior percentual dos crimes. Então, o que fazer, né, quando uma pessoa, uma mulher, uma criança, um adolescente é vítima de estupro? Podem procurar o Ministério Público, né, que deverá ser notificado para promover uma ação penal contra o abusador. O Ministério Público tem essa tarefa. As pessoas podem buscar grupos de apoio, né, no município, que façam o acolhimento, que cuide da questão psicológica também das vítimas. Pode ligar para o 180, né, que a vítima pode ligar para o 180, que é uma plataforma do governo, para denunciar crimes contra a mulher, hospital, conselho tutelar, no caso das vítimas serem criança ou adolescente, né? A polícia para denunciar os abusos, né? São alguns locais que as pessoas, as vítimas podem procurar para buscarem o apoio, buscarem ajuda. Então, há uma corrente de apoio importantíssima. No entanto, muito embora haja um conjunto de ações por parte do governo, envolvendo as diversas instituições, o que nós vemos na prática é que há uma dissonância muito grande, né, com relação à ausência de respeito pela mulher. Então, a sociedade, o Estado, cada indivíduo tem uma obrigação moral de zelar, né, e combater qualquer tipo de violência que seja praticada contra a mulher, certo? Então, a questão da vulnerabilidade, o cuidado com a criança e com o adolescente, né, com as nossas meninas, com as nossas filhas, é fundamental que nós fiquemos atentos, que nós fiscalizemos, que façamos denúncia, né, que cobremos das instituições públicas, né, o retorno adequado na prevenção, no combate contra a violência da mulher. Então, além do estupro, não é? Nós falamos aqui da questão relacionada a isto, nós temos agora um contexto relacionado à violência doméstica. Então, a violência doméstica é todo tipo de agressão praticado entre os membros que habitam um ambiente familiar em comum. Ou seja, ele pode acontecer entre pessoas com laços consanguíneos, ou seja, de pais contra filhos, pode acontecer em razão de um vínculo civil, como no casamento, com o marido e sua esposa, com o pai contra sua filha, do namorado contra a namorada. Então, uma das imagens mais associadas à violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela que um homem, namorado, marido ou ex-companheiro, que agride a parceira, motivado por um sentimento de posse, né, sobre a vida e as escolhas da mulher. Ou seja, esse ódio, né, exacerbado que o homem, culturalmente aqui no Brasil, se posiciona contra a mulher, deve ser combatido. Então, e um detalhe, uma abordagem importante que se colocar aqui, que além da violência física, né, existe a chamada violência psicológica. Então, e essa violência, infelizmente, ela tem uma dificuldade maior de se identificar. Ou seja, então, nem toda violência doméstica deixa marcas. Ou seja, as agressões podem ser de natureza física, de natureza psicológica, de natureza sexual, de natureza patrimonial e de natureza psicológica. Então, não só a violência física, mas, repito, psicológica, sexual, patrimonial e moral. É necessário que a gente vá entendendo nesse contexto
né, que as histórias de violência doméstica, elas estão cada vez mais aumentando no nosso país. Então, é necessário que a gente compreenda a importância da prevenção e do combate contra esse tipo de violência. Então, nem as mulheres, para vocês terem uma ideia, a ausência de respeito é tão grande que nem as mulheres em estado de gravidez escapam das agressões, né? Há um chamado Portal Paranaense Rede Sul Notícias, conta, por exemplo, que uma mulher grávida de 8 meses foi agredida pelo ex-marido, né? E o homem chegou em casa e queria retirar uma antena de televisão, retirar uma antena de televisão e outros pertences, contra a vontade da esposa. Ele entrou nos fundos da residência e retirou uma antena. A mulher tentou impedir e foi agredida com empurrões, tapas e ainda pegou pelo pescoço, vindo a causar escoriações. Enfim, muitas mulheres, por Brasil afora, sofrem, né, abusos no ambiente familiar, algo chamado vínculo, em que são praticadas violências domésticas contra a mulher. Então, é necessário que, a partir da rede de proteção, sejam buscados, seja denunciado no Disque 100, no Disque 180, a polícia, que se procurem abrigos, que se busque a proteção e medidas protetivas, enfim, é necessário que seja feita uma ação conjunta por parte do governo, por parte do Estado, da sociedade, para dar respostas, né, contra qualquer tipo de violência que seja praticado contra a mulher em nosso país, certo? Então, essas são algumas mensagens iniciais que nós, aqui do Canal Aberto, devemos veicular, né, e pedir que denunciem as violências, que procurem a proteção, toda e qualquer mulher que sofra qualquer tipo de violência em qualquer estado, em qualquer município. Além da questão do estupro, além da questão da violência doméstica, há necessidade de fazermos referência a outro tipo de violência praticada contra a mulher, é o chamado feminicídio. O feminicídio é homicídio de mulheres, né? Mas o que importa é a causa da matança para uma morte violenta, assim classificada, ou seja, a mulher precisa ter sido morta por violência doméstica ou familiar ou por discriminação da condição de mulher. Então, o feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher em função do crime de ódio. Então, devido ao alto número de assassinatos de mulheres em virtude do gênero, ou seja, as mulheres nós mulheres morremos no Brasil por sermos mulheres. Então, devido ao alto número de assassinatos, se dá mortes em função do gênero. A Lei 13.104, do dia 9 de março de 2015, é uma lei específica chamada Lei de Feminicídio, que qualifica, né, a qualificação do homicídio de mulheres, é uma resposta uma resposta penal a um crime que tem tirado a vida de mulheres em todo o país. Então, dados do presente levantamento apontam que cerca de 15.925 mulheres foram assassinadas em situação de violência doméstica. Então, a lei do feminicídio ela vem criar mecanismos mais rígidos de combate ao volume de práticas nocivas contra a dignidade da mulher, tirando sua vida, lesando as mulheres do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico, não é? Então, para termos uma ideia, o mapa do feminicídio do Brasil, eu vou citar alguns estados. Acre, 129, Alagoas, 67, Bahia, 789, Paraná, 754,
Rio de Janeiro, 1.186 casos de feminicídio lá a partir de 2018, né? Então, a principal motivação da Lei 13.104 de 2015, que é a lei do feminicídio, é justamente tirar esse problema da invisibilidade. Não podemos, a sociedade não pode mais aceitar, né, de forma alguma, qualquer tipo de violência praticada contra a mulher. Vamos ver mais alguns elementos aqui para vocês. Uma outra questão, né, nós falamos aqui, de um modo geral, dos crimes da violência praticada contra as mulheres, em todos os momentos de sua vida, infelizmente, mas de crimes ocorridos presencialmente. Agora, existe uma nova realidade, que é chamada crimes contra a honra online. Então, quando se fala em crimes contra a honra, muitas pessoas pensam naqueles tempos antigos, décadas passadas, mas a hora é de a gente pensar o seguinte: existe o ambiente virtual. Então, os crimes contra a honra estão previstos no Código Penal. Calúnia, artigo 138, né, lá no Código Penal, o que é calúnia? Quando é que alguém é caluniado? Código Penal, artigo 138. Calúnia é quando uma pessoa acusa a outra publicamente de um crime. Ou seja, quando uma pessoa está caluniando alguém, significa dizer que ela atribui a uma outra pessoa de que ela tenha praticado um crime. Difamação, artigo 139 do Código Penal. Significa que é dizer que a pessoa foi autora de um ato desonroso. E a injúria, artigo 140, é basicamente uma difamação que os outros não ouviram. É chegar a dizer para um sujeito algo que esse considere prejudicial à sua imagem. Então, em uma sociedade, né, de redes sociais, as pessoas muitas vezes criam conteúdos, né, fazem uma fala, atribuem uma determinada situação a outra pessoa que podem configurar um desses tipos penais que eu citei aqui. A calúnia, do lado do artigo 138, a difamação, do artigo 139, e a injúria, do artigo 140 do Código Penal. Então, ou seja, o ambiente virtual, as redes sociais, também tem se tornado um ambiente de violência, tá certo? Então, é importante que fiquemos atentas a essas questões. E aí, o mapa da violência online, né, só para a gente ter uma ideia de como isso tem acontecido em nosso país. No Ceará foram registradas 153 casos, em Goiás, 110, em São Paulo, 551, enfim. Esse ambiente ele tem sido, os ambientes sociais, as plataformas digitais, têm sido, infelizmente, também um espaço de violência contra a mulher, a chamada violência online. A denúncia também pode ser feita no Disque 180, no Disque 100, na Polícia Federal, nas polícias nos estados, são a rede de proteção contra os crimes relacionados à violência online. Então, polícia, a denúncia que pode ser feita pelo 180, pelo Disque 100, a questão da Polícia Federal também pode ser acionada nos casos de crime online. Então, aqui são algumas questões que nós trazemos de um ponto de vista geral, relacionado à violência contra a mulher. Então, esse nosso encontro de hoje, né, esse nosso vídeo de hoje aqui do Canal Aberto, né, trata, em linhas gerais, de um tema extremamente importante e pertinente, que é a violência contra a mulher. Então, é necessário que possamos, e aí eu falo do ponto de vista do individual, do ponto de vista do coletivo, né, relacionado à sociedade, que o Estado combata, né, e crie ações de proteção à mulher contra todo e qualquer crime de violência
contra ela cometida. Então, essa é a nossa mensagem de hoje da TV Canal Aberto. Até o próximo encontro.